Esse assunto não é novo, mas tampouco vai ficar velho. Vez ou outra surge alguma entrevista em que existe uma expectativa de corte nos nossos dividendos. Então assista esse vídeo aqui até o final para você entender qual que é o cenário que se desenha e que pode acontecer aí para os próximos meses em relação à distribuição de dividendos. Isso pode afetar diretamente no seu bolso. E aí, investidor e investidora, o mesmo acordo de sempre. Se eu conseguir agregar conhecimento, conteúdo a você me retribui aqui com like, uma inscrição nesse vídeo, porque é assim que você retribui pelo meu trabalho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, em uma recente entrevista que ele deu a algum canal de televisão, afirmou que pretende colocar na reforma administrativa a tributação dos dividendos, algo que deve acontecer já no segundo semestre desse ano. Na verdade, esse não é um assunto novo. Vários outros ministros, vários outros governos atrás já tentaram fazer essa taxação. Inclusive, se você lembra dos debates presidenciais lá de 2018, você com certeza lembra muito bem do Ciro Gomes falando várias vezes que teria a intenção de tributar os dividendos, assim como outros países desenvolvidos. Então, exatamente, esse não é um assunto novo, mas vira e mexe, alguma notícia nova sempre afeta a expectativa do mercado relacionado a esse tipo de conteúdo que pode abalar o nosso bolso como investidor. Com uma economia enfraquecida, em que todos os governos tiveram que injetar muito dinheiro para o combate à pandemia, uma hora a conta chega. Isso é inevitável. Todos os países, mais cedo ou mais tarde, vão ter que aumentar um pouquinho os seus juros, os seus impostos, para recuperar todo aquele dinheiro que foi investido em combate à situação de pandemia. Então isso realmente poderia ser normal, já era esperado. E justamente para recuperar um pouco dessa sua receita que o governo perdeu, o governo agora quer criar essa nova taxação para recuperar partes dessa receita perdida. Isso porque hoje existe praticamente 400 bilhões de dividendos que são distribuídos anualmente aos investidores. Então, a partir do momento que teria uma tributação, o governo poderia receber de volta aproximadamente 40 bilhões de reais, a depender, obviamente, de qual vai ser a taxação dessa reforma que vai abranger ao pagamento de dividendos. Então, se for uma alíquota de 10%, então pode ser aí uma receita de 40 bilhões de reais do governo. Obviamente, a partir do momento em que as empresas começarem a ser taxadas ao distribuir esses proventos aos investidores, também é natural que algumas delas parem de distribuir. Então, a gente está falando aqui grosseiramente de uma receita extra para o governo na ordem de 30 a 40 bilhões, que realmente é uma receita bem relevante, dá para pagar bastante conta que o governo espera. Existem alguns projetos que prevêem uma tributação em 10%. Outros projetos exigem uma tributação de 15%, inclusive outros, uma tributação seria de 30%. O mais plausível que aconteça é que a tributação dos dividendos seja na ordem de 10%. Esse é o projeto de lei que tem mais chance de ser aprovado, mas, obviamente, tudo isso pode mudar a partir de cada uma das semanas. Então, supondo que você, acionista, recebe R$10 de dividendos de uma determinada empresa, esse dividendo tributado em 10% só vai retornar para você R$9. O outro R$1 vai ser como forma de pagamento de imposto, que também vai ser retido na fonte, assim como o juros sobre o capital próprio é. Então, automaticamente ele vai estar descontado na sua conta. Na verdade, a tributação dos dividendos também não seria uma novidade no Brasil. Já tiveram 2 períodos aqui no nosso país em que aconteceu essa taxação, terminando lá no ano de 1995. Mas antes da gente entender qual o impacto dessa tributação na nossa carteira de investimentos, vamos aqui desmentir uma falácia. Alguns especialistas afirmam que faz sentido sim tributar os dividendos, porque teoricamente esses dividendos seriam isentos de imposto. Isso é uma falácia. Isso porque os dividendos eles são distribuídos do lucro líquido e a empresa já teve que pagar o imposto de renda antes do lucro líquido. Ou seja, já existe uma tributação dos dividendos nos dias atuais. O que não acontece hoje é o pagamento de imposto do acionista, nós investidores. Mas a empresa, para ter aquele dividendo para ser distribuído, já teve que pagar antes. Então acontece que, se acontecer agora uma nova lei de pagamento de dividendos, nós investidores vamos ser duplamente taxados. Esse é o cenário. Então agora partindo aqui para como isso pode impactar as nossas carteiras de investimento. Isso porque no curto prazo, a gente pode sentir um pouco mais essa tributação. Se antes a gente receberia R$10 de dividendos, agora a gente vai receber menos. Então, no curto prazo, sim, existe um impacto. Mas também existe um grande estudo por trás que mostra que no longo prazo, isso poderia inclusive beneficiar as empresas. Porque a partir do momento que você começa a tributar os dividendos, não começa a ficar tão vantajoso mais para os investidores em receber os dividendos.
Aqui a gente pode fazer uma comparação muito clara com os Estados Unidos, em que lá os dividendos são cobrados 30% de imposto. Acontece lá que muitas das empresas, inclusive a Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, não distribui dividendos, mas foi uma das empresas que mais gerou valor aos acionistas. Por que isso acontece? Porque, por haver tanta tributação nos dividendos, essas empresas pretendem e devem reinvestir aquele dinheiro nelas mesmas. Ou seja, ela pegou aquele dinheiro que antes ela iria distribuir e reaplicou nas suas próprias operações. Então, a partir do momento que isso acontece, a empresa reinveste o dinheiro nela, ela começa a ficar muito maior, a empresa começa a crescer realmente muito mais, para agora ter mais dinheiro para ter novos projetos, fazer novas aquisições, inovar, dinheiro para tecnologia. Então, a partir do momento que tem mais dinheiro na empresa, maior tende a ser a sua chance de ser uma empresa maior no futuro. Isso realmente acontece. Então, por isso, existe uma óptica, pensando no longo prazo, que isso poderia ser favorável para as empresas brasileiras. As nossas empresas hoje têm muita dificuldade de competir em cenário internacional. Nós estamos hoje uma economia muito enfraquecida. Então, a partir do momento que essas empresas não teriam mais o mesmo gosto de distribuir os dividendos e tivessem que reaplicar nelas mesmas, elas poderiam ficar muito mais produtivas, eficientes e assim ganhar competitividade em escala global. E isso pode ser um avanço realmente bem interessante. E além disso tudo, e talvez o principal é que esse aumento dos dividendos, essa bitributação dos dividendos, seria acompanhada de uma redução do imposto de renda para as empresas. Isso tudo porque essa bitributação dos dividendos seria seguido de uma redução do imposto de renda pessoa jurídica. Ou seja, quem iria pagar a conta, na verdade, seríamos nós, investidores. Teria agora uma dupla tributação nos dividendos. Mas, ao mesmo tempo, essa empresa, a que pagaria os dividendos para nós, tem agora uma alíquota de imposto menor. Ou seja, essa empresa aqui sim tem uma perspectiva de crescimento muito mais forte. Então, no caso, em resumo, então reflexo disso tudo, o que a gente pode imaginar? Que a gente vai receber menos dividendos, vão existir menos empresas distribuindo, somente as já consolidadas, aquelas empresas que não têm mais para onde crescer, as empresas de energia elétrica, as empresas grandes, como por exemplo a Vale, Ambev, Petrobras, essas empresas tenderiam realmente a continuar distribuindo dividendos, mesmo que havendo essa taxação. Agora, as empresas que têm essa opção de crescer, a gente poderia ver que elas não mais distribuem dividendos, acumulassem esse dinheiro internamente, e aí sim, como que seria a nossa remuneração? Nossa remuneração não mais seria em dividendos, seria em ganho de capital. O preço dessas ações tenderia a ser muito maior no futuro. Então é assim que nós seríamos remunerados. E isso, na verdade, é o que acontece nos Estados Unidos. Muitos investidores não investem em dividendos lá no mercado americano, investem em empresas de crescimento, justamente porque lá tem esse reinvestimento do lucro líquido na própria empresa. Porém, para nós investidores brasileiros, essa vantagem só iria existir se as empresas tivessem uma redução no seu pagamento de imposto de renda pessoa jurídica que compensasse o aumento da distribuição dos dividendos. Ou seja, a gente só teria essa vantagem se essa redução do imposto de renda fosse muito maior do que uma tributação nova dos dividendos. Então, esse é o cenário que se desenha. No curto prazo, a gente pode sofrer um pouco mais, mas no longo prazo, se esse corte de imposto de renda para as pessoas jurídicas for maior do que a tributação para os dividendos, a gente pode ter inclusive um ganho, justamente porque agora as empresas vão ser muito maiores. Porém, para finalizar, então, se existisse essa nova lei tributando os dividendos e não houvesse nenhum corte no imposto de renda para as pessoas jurídicas, aí sim nós, investidores, iríamos sentir muito, tanto no curto, mas também no longo prazo. Agora, aquela pergunta clássica para a gente fechar aqui esse vídeo. Devemos parar de investir naquelas empresas que são pagadoras de dividendos? A resposta é não, você não deve alterar a sua estratégia de investimentos. Porque mesmo existindo agora uma tributação nos dividendos, essas empresas ainda vão ter retornos muito maiores do que se você investisse em renda fixa. Por exemplo, a Taesa hoje está pagando ao redor de 13% de dividend yield. Mesmo que ela tivesse uma tributação dos dividendos, você teria uma rentabilidade muito maior do que se você investisse em outros títulos públicos ou em outros títulos de renda fixa. Então, por si só, não adianta você querer largar essas empresas que são boas pagadoras de dividendos, porque ainda assim elas vão continuar sendo atraentes no longo prazo. Elas simplesmente vão perder um pouquinho a sua atratividade, mas ainda assim continuam atrativas. Se você quiser conhecer um pouco mais das principais empresas pagadoras de dividendos, tem aqui um link que eu separei perfeitamente para você entender quais são as melhores opções e que assim deve continuar para o longo prazo. Então eu espero que você tenha entendido, gostado desse conteúdo e em forma aqui de agradecimento, deixa aqui seu like, sua inscrição no canal. Eu espero você lá no próximo vídeo. Muito obrigado!